Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paula Leal e está começando mais um programa As Liberais. Aqui ao meu lado, a jornalista Branca Nunes. Tudo bem, Branca? Tudo bem, Paula. Mais um programa? Mais um, vamos lá. Hoje nós vamos entrevistar a advogada Rosângela Moro, que é candidata a deputada federal por São Paulo. E mulher do ex-juiz Sérgio Moro, também candidato ao Senado, mas ele vai pelo Paraná e você aqui por São Paulo, certo? Certo, correto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Branca, muito obrigada, Paula. Eu agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, antes da gente começar, um recadinho rápido para você que nos acompanha, você que gosta do conteúdo das Liberais. Não esqueça de apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela para assinar a Revista Oeste. Se você está assistindo a gente pelo celular, vai aparecer um link aqui para você também se cadastrar e se tornar o nosso assinante. Não se esqueça também de se inscrever nas nossas redes sociais e no canal da Revista Oeste, para acompanhar as Liberais. Além do nosso programa, a gente também tem o Estúdio Oeste, que é comandado pelo jornalista Silvio Navarro, e também o Oestecast do nosso querido Dagomir Marquesi. Bom, dado o recado, mais uma vez, Rosângela, muito prazer te receber aqui no programa As Liberais. E eu quero começar perguntando, você é advogada e resolveu entrar para a vida pública. Por quê? O que te fez tomar essa decisão? Vamos lá. Eu sou uma advogada, mas desculpa, eu sempre trabalhei com política pública. Eu me formei muito nova, com 22 anos eu tinha uma OAB na mão e um grande sonho de lutar por justiça. E no decorrer da minha atividade profissional, eu comecei a trabalhar com o terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é a economia privada com finalidade lucrativa e o terceiro setor é o setor das associações e fundações que, sem finalidade lucrativa, desenvolvem atividades públicas, sociais e essenciais, ou por parceria com o Estado, ou por atingir um lugar que o braço do Estado não alcança. Então, eu trabalho com política pública na área da educação, saúde e assistência social desde o ano de 2009. E nessa trajetória minha profissional, uma das grandes frustrações do terceiro setor é que a gente tinha projetos de implementar efetivamente políticas públicas através de muitos estudos, a verdadeira participação da sociedade civil, e a gente tem muito que interagir com poderes públicos, executivos e legislativos, para que algum parlamentar abrace e vire uma política pública aquela necessidade que aquele segmento apresenta. Então, sempre ficou assim um pontinho de frustração. Poxa, a gente trabalha, apresenta a proposta até aqui e depende sempre de um parlamentar, e muitos ajudaram e encamparam boas causas. Mas sempre ficava aquela frustração. Esse é um dos motivos, então, que me leva a querer me colocar como candidata para poder estar do lado de dentro agora no Legislativo e tirar da gaveta políticas públicas que são deveras importantes. Somado a isso, eu estou indignada com tudo o que aconteceu no nosso país nos últimos 2 anos. Eu vivi a Lava Jato de dentro da minha casa. Eu acho que, ainda que a gente entenda que a Lava Jato, a operação em si, podem ter acabado com ela, o fato é que o legado da Lava Jato não pode morrer. Eu acho que a lei tem que ser aplicada para todos. Eu acho que a impunidade não é o caminho. E eu acho que as pessoas merecem ver justiça sendo aplicada, seja lá, atinja a quem atingir, doa a quem doer. Então, eu somei esses 2 fatores, minha experiência em política pública e essa vontade de contribuir, e me coloquei na posição de candidata a deputada federal aqui em São Paulo, porque eu quero sim fazer parte de discussões que fechem as portas da corrupção desse país. Agora, como é, né, Rosângela, desculpa, para você que viveu a Lava Jato, acho que não é tão intensamente quanto os protagonistas dessa história, é
vê, assim, os resultados da Lava Jato, ele é, assim, o Lula concorrendo de novo, os processos mesmo, né, contra o Moro, contra o Dallagnol, contra as pessoas que eram, o Augusto Nunes fala muito que é o faroeste à brasileira, né, que são os bandidos perseguindo os mocinhos da história. E isso parece que a gente, quem vê de fora principalmente, parece que isso está acontecendo de novo com relação à Lava Jato. Como que é? Como que você vê isso? Eu vejo que o sistema não quer mudança. Eu vejo que, concordo com você, que os juízes e procuradores estão sendo tratados como bandidos, quando, na verdade, as pessoas que deviam estar sofrendo consequências do sistema não estão sendo tratadas dessa maneira. Eu vejo com muita tristeza 25 a 26 pessoas que foram impactadas pela Operação Lava Jato, elas estão como candidatas a cargos eletivos nessa eleição. Estão disputando vagas como senadores e como os deputados federais. Então, mais do que nunca, a população, o eleitor, o cidadão, tem que prestar muita atenção que o Congresso pode muito. O presidente da República tem muito poder, mas o presidente da República tem... O nosso sistema de ordenamento jurídico é um sistema de freios e contrapesos. E um sistema de freio e contrapeso importante é o poder legislativo. Seja quando aprova leis, seja quando participa de reforma de leis, seja quando julga um impeachment, seja quando fiscaliza os orçamentos e os atos do Poder Executivo. Então, eu vejo, respondendo sucintamente, eu vejo com muita tristeza, como cidadã, eu acho que brasileiro não merece ter ex-presidiários nos cargos eletivos. Eu acho que brasileiro não merece ter parlamentar que vai cumprir, exercer seu mandato usando uma tornozeleira eletrônica. Eu acho que brasileiro não merece ver um parlamentar trabalhar durante o dia na Câmara dos Deputados e dormir na prisão de noite. Nessa legislatura não acontece, mas na passada aconteceu. Isso, para mim, é um sentimento de vergonha. E eu quero acreditar que a maioria dos brasileiros pensa dessa maneira. Eu vejo o sistema, uma reação, assim como aconteceu na Itália, após o resultado da Operação Mãos Limpas, né, que Sim. foi uma grande operação também de combate à corrupção. É um sistema pendular, né? Então, você avança para combater a corrupção e o pêndulo volta e tenta derrubar e desconstituir todo um trabalho feito. E esse foi um dos motivos que levou Sérgio Moro a aceitar o convite lá em 2019. Esse tempo de pandemia deixa a gente meio confuso, né? Lá em 2019, quando ele, então, aceitou o convite para deixar uma carreira de 22 anos de magistratura, para que ele pudesse, então, impedir, né, que esse sistema pendular viesse a destruir todo um trabalho feito. Ele, infelizmente, não... Ele saiu sozinho, uma voz sozinha gritando no deserto não foi possível. E agora também lá no Paraná ele se coloca como candidato ao Senado. E a voz dele é muito importante, seja onde ele estiver. Agora, Rosângela, só uma coisa. Você falou que um dos motivos que você está se candidatando é para não deixar o legado da Lava Jato morrer, né? Exato. Qual seria o maior legado que você vê da Lava Jato hoje para o cenário político brasileiro? Eu acho que a gente tem que fechar as portas da corrupção, mostrar que não pode deixar tudo acabar em Mas o que você acha que ficou desses 8 anos? Ficou uma esperança, ficou uma revolta do povo brasileiro. Esse pêndulo que você falou, né, que foi e voltou, você acha que ele voltou já para onde a gente estava ou não? A gente avançou muito, Não, né? eu acho que a gente avançou. Veja, as pessoas estão mais politizadas. Você sai na rua, você conversa com as pessoas, todo mundo sabe o nome dos ministros do Supremo e, se bobear, não sabe o nome dos nossos jogadores que vão na Copa. O brasileiro está mais atento, o brasileiro está cobrando mais, o brasileiro sabe que a Lava Jato mostrou que é possível. Foi um trabalho muito duro de ser conduzido, e não só pelo juiz da Lava Jato, por todas as instituições. Então, assim, espaço para discutir a corrupção sempre tem e sempre vai ter. Não acho que exista um país do mundo sozinho que aqui não existe corrupção. A gente não pode ser ingênuo. Mas que a corrupção e o desenvolvimento do país tem relação? Tem. Se a gente pega os rankings dos países mais desenvolvidos, são os países com menores índices de corrupção. Então, a corrupção não é só o único problema do país, mas que, enquanto o nível de corrupção endêmica e sistêmica que a gente viu
durante a Operação Lava Jato persistir dessa maneira, o nosso desenvolvimento vai estar ainda mais distante. Agora, queria trazer o STF para essa discussão sobre combate à corrupção, né? Como é que você enxerga o desempenho do Supremo no combate à corrupção? E vou trazer aqui alguns exemplos. Primeiro, no ano passado, o ministro Gilmar Mendes falou que as delações premiadas da Lava Jato foram obtidas sob tortura, palavras dele. Depois, até a Branca comentou aqui as anulações das condenações do ex-presidente Lula pelo ministro Fachin. Depois, teve o caso da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro de sentenças que foram inclusive ratificadas confirmadas em todas as instâncias. Como é que você vê o STF? Bom, o STF, em primeiro lugar, é uma instituição democrática, é um pilar da democracia. O STF é a corte máxima do Poder Judiciário e é fundamental a sua existência. Eu sou contra ofensas ao STF. O STF é composto de ministros de notório saber, mas ministros são seres humanos e seres humanos estão sujeitos a acertos e desacertos. As decisões da STF, na maioria a totalidade das vezes, são irrecorríveis. Então, se o STF não está... Quando o STF dá a resposta como última instância, eu vejo quando ele solta corruptos, quando ele muda o entendimento da prisão de segunda instância, muda a jurisprudência no meio do caminho, a população não sente validada essa decisão. Eu falo como cidadã, não só como operadora do direito, porque as pessoas precisam de segurança jurídica, né? Com mais segurança jurídica, as pessoas vivem, validam mais, se sentem representadas. Não são eleitos, talvez representados não seja a melhor palavra, mas as pessoas precisam confiar no seu sistema de justiça. E eu quero acreditar que a gente precisa de um STF mais atento, não que ele vá decidir de acordo com o clamor da sociedade, porque assim também não é um poder técnico, com provas, com procedimentos dentro do devido processo legal. Mas essas alterações de jurisprudência, de um período muito recente, eu acho que contribui para a sociedade não se sentir assim, não ter o resultado que ela espera de um sistema de justiça. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu vejo as pessoas, neste momento, não contentes com algumas decisões de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa interferência, né, também de um poder no outro, você como integrante, né, se integrar o Congresso Nacional, o Legislativo tem essa assim, função. Oi? Função. Não, como é que... Porque hoje você vê, né, o Legislativo aprova, decide alguma coisa, daí algum deputado não gosta, vai para o STF interfere naquele poder, tendo essa vazão de competência. Como solucionar isso, né? Os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Agora eu te falo como técnica, mas os poderes, eles têm as suas funções típicas. Judiciário julga, executivo executa, legislativo legisla, e eles têm também dentro do ordenamento jurídico as suas funções atípicas. Por exemplo, o STF, por exemplo, quando o Supremo julga uma DI, ele está. A DI é uma ação... A DI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Quando o Supremo julga uma DI, é permitido no ordenamento? Ele está interferido no legislativo? Não, porque é dele a prerrogativa de analisar a constitucionalidade ou não de uma lei. Então, é aquilo que eu te falei no início. No nosso ordenamento, a gente tem um sistema de freios e contrapesos. Um poder ali exerce interage assim num controle do outro, mas tem limite. Porque os poderes têm que ser independentes e harmônicos entre si. Está passando do limite, isso você acha? Também. Eu não quero julgar se está passando ou não está passando. Eu acho que a gente tem que pensar, então, como que a gente pode mudar daqui para frente. Quem sabe esteja na hora de rever a composição, o mandato dos ministros do Supremo. Você é a favor? Eu sou a favor. Eu acho que é muito tempo um cargo vitalício. E, mais uma vez, quem pode vetar uma nomeação, uma indicação para o Supremo Tribunal Federal é o Senado. Mais um exemplo de freios e contrapeso dentro da legalidade, sem um extrapolar o poder do outro. Que nunca Mais aconteceu. Uma vez, aconteceu uma vez. Mas ao longo da história, eu não 1894, vou te lembrar o ano, né? foi indicado um médico
E ele, uma vez ao longo de toda a história... Então, Pois é, aí eles colocaram notável saber jurídico, né? E nós temos ministro que foi reprovado 2 vezes em concurso para magistratura, que é ministro do STF, né? Então, eu acho que a gente tem... né, é uma instituição, tem que se respeitar e... Óbvio que o STF faz parte da nossa democracia e temos que defendê-lo. Agora, se a composição não está agradando, eu sou sempre a favor de rever, de revisitar o que atende melhor para a sociedade, sempre. Agora, você tocou num ponto da prisão, a condenação após prisão, a prisão após condenação em segunda instância, né? Esse entendimento foi alterado pelo Supremo em 2019. Foi. Né? O Lula acabou se beneficiando, mas não só, né? Vários presos da Lava Jato, o Dirceu, Renato Duque, enfim, muita gente se beneficiou desse novo entendimento do Supremo. E todo mundo fala, ou muita gente fala, né? Que fala que o combate da corrupção passa também pela prisão após condenação em segunda instância. Seria uma bandeira, mas uma coisa muito importante no combate à corrupção. Como é que você vê, como é que você enxerga essa possibilidade de reversão do entendimento do STF? Porque tem alguns projetos de lei que estão encaminhados no Congresso, tem PEC, proposta de emenda à Constituição. Você, como advogada, qual que você acha que seria o melhor caminho jurídico para que a prisão após condenação em segunda instância volte, né? Eu acho que é o caminho da legislação. Mas qual dela? Projeto ou PEC? Aprovar esses projetos. Indiferente se vai ser via projetos, lei ou via PEC, eu acho que a gente precisa sedimentar em lei com muita clareza para diminuir qualquer margem de interpretação. E o problema é se aprova um projeto de lei, bate no STF, eles dizem que é inconstitucional. Bom, se for pela via da emenda à Constituição, talvez. Mas também pode declarar inconstitucional uma emenda. É uma longa luta, mas veja, eu concordo. Por quê? Até para esclarecer para as pessoas que às vezes a gente fala tanto, e até confuso na prisão, após condenação em segunda instância. Gente, a primeira instância é o juiz da sentença lá, o juiz da cidade, o juiz da vara criminal lá que vai dar uma sentença de acordo com as provas. A segunda instância, que é a revisora, que é um tribunal de justiça, se for um crime estadual, um tribunal federal, se for um crime federal, ela vai também analisar as provas. A partir da segunda instância, não se analisa mais prova. Você vai analisar outras questões. Uma dosimetria de pena, uma questão temporal. Concorda? Então, para que discutir? Se já tem, se já foi demonstrada, comprovada, a prova cabal que tem materialidade e autoria, por que já não vai cumprindo a pena? Porque daí, no nosso sistema, volta a questão da desigualdade social. Quem não tem dinheiro, quem comete um crime que não seja dos bilhões que foram desviados da Petrobras, seja lá nenhum crime é justificável, né? Mas você pega um crime, por exemplo, de furto, de latrocínio, de feminicídio. Gente, se a pessoa tem grana, ela vai contratar os melhores advogados e é caro para a justiça. Disso eu te falo de cadeira, é caro para a justiça. Então, daí a pessoa vai poder contratar os melhores advogados, vai interpor todos os recursos, os embargos, e vai acontecer a prescrição. E acaba em pizza, que é o que a gente está vendo e que vai acontecer. Esse processo que descondenou não é a palavra certa, porque ele é condenado, porque ele não foi inocentado. Esse processo... Não foi absolvido, né? Não foi absolvido, não foi inocentado. Esse processo do ex-presidente, para as pessoas também entenderem com clareza, é como se a gente estivesse lendo a página 100 do livro, vamos voltar para a página 50. Tá, e o que aconteceu aqui, então, esquece, vamos voltar para 50 e começar tudo de novo. Vai prescrever. Vai acabar em pizza. E eu, como brasileira e cidadã, eu acho que não pode ser assim. Eu fico, assim, inconformada. Eu queria voltar para Rosângela, agora candidata, que a gente acabou indo para o papo da Lava Jato. Por que São Paulo e não Paraná, Rosângela? Vamos lá, porque São Paulo. São Paulo representa muito na Operação Lava Jato, concorda? Aqui em São Paulo a gente viu milhões e milhões e milhões de pessoas naquelas manifestações e a bandeira não era um partido, uma corrente ideológica. A bandeira era todo mundo de verde e amarelo, defendendo o trabalho das instituições, defendendo o trabalho da Lava Jato, concordando que não precisa acabar em pizza, que a gente não precisa ser um país fadado à impunidade. Então, somado a isso, eu trabalho com uma instituição
dentro também do terceiro setor, das pessoas com doenças raras. E São Paulo representa muito para mim, desde 2012, de 14. Eu tenho vínculos profissionais com o estado de São Paulo. E nesses assuntos de doenças raras, São Paulo é onde concentra o maior centro de estudo, de pesquisa, das discussões, para os avanços, não da cura, se não tem cura, mas do que pode ser feito em prol das famílias de pessoas com doenças raras. Então, eu somei tudo isso e eu me mudei para São Paulo no final do ano passado, inicialmente para acompanhar Sérgio, e eu tomei a decisão de ser candidata e ir por São Paulo. E também porque eu vejo que em 2018 a gente viu, né, as eleições, a pauta da Lava Jato, a Lava Jato pautou as eleições. Alguns candidatos daqui de São Paulo foram eleitos com a pauta e a bandeira da Lava Jato. E ao longo desse período de 4 anos, eu vejo que eles se distanciaram dessa pauta. Essa pauta está no meu DNA e eu preciso ir em frente, não tem como admitir para agora. E o União Brasil? Por que esse União Brasil, veja, é a janela partidária que aconteceu em abril, é absolutamente possível, todos os candidatos. Quem já é parlamentar pode. Eu estava só filiada ainda naquele momento, não tinha tomado a minha decisão de ser candidata. Minha decisão de ser candidata foi recente, foi acho que do segundo semestre. Não, mas o que te atrai cá. no partido? União Brasil? Eu acho que o União Brasil, assim, ele tem uma pauta liberal na economia, um pouco conservadora nos costumes. Eu vejo o apoio, assim, para a candidatura das mulheres, uma conjugação de fatores. Daí eu optei pelo União Brasil. Pois é, até te perguntar, como é que você se define no espectro político, assim? É confuso você atribuir rótulo. Mas a gente tem afinidade com determinadas pautas, né? Se a gente vai atribuir rótulo... Então, se você quiser me perguntar caso a caso qual que é o meu pensamento, acho que eu me sentiria mais à vontade. Porque rótulo é tão, né? É confuso, rótulo. Na economia, por exemplo, eu sou liberal na economia. Tá. Menos Estado se atentando para aquilo que realmente precisa. Programas de assistência social, sim, para quem precisa, com entrada, meio e fim. Eu acho que os programas de transferência de renda essenciais, não podemos deixar ninguém passar fome, ninguém pode passar necessidade, mas, ao mesmo tempo, ter programas para que hajam, ao final dessa assistência, a pessoa possa ter um meio que ela mesma, porque é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem viver de auxílio, as pessoas querem trabalhar, querem adquirir seus bens, querem cuidar das suas famílias, e é nisso que eu acredito. Então, você já tem ideia de um projeto, assim, que eu tenho ideia de muitos projetos. Mas o primeiro, assim, que você quer... Não, esse... Vou começar por esse. Eu vou começar pela pauta das pessoas com doenças raras. Esse projeto, para mim, é muito caro. Veja, pessoa com deficiência, e a gente já tem uma lei, que é a Lei Brasileira da Inclusão. As pessoas com doenças raras, eu trabalho com elas desde 2012. Tem um livro que eu escrevi, e não pude lançar porque veio a pandemia, infelizmente. As pessoas com doenças raras, elas, às vezes a doença rara acarreta uma deficiência, mas não necessariamente. É um tema que ele está ganhando o corpo, tá tendo muita campanha de divulgar a existência e a dificuldade dessas famílias, o que essas famílias precisam. O que nós temos para essas pessoas hoje? No Legislativo, nós temos uma lei que celebra o Dia Internacional das Pessoas com Doenças Raras, o que é muito importante. Chama a atenção da sociedade, faz campanhas que existem esse segmento de pessoa. No Brasil, são 13 milhões de pessoas. É como se fosse, assim, um pouquinho menos que a nossa população aqui da capital em São Paulo. No Legislativo tem isso. Aí tem recente uma lei que aumentou o espectro da triagem neonatal do teste do pezinho, o que também é importante. É um avanço, ela precisa ainda ter um espaço para ela poder ser efetivamente implementada. Vamos ter que cuidar, né? Tentar participar da formulação do decreto e cuidar disso. No Executivo, então no Legislativo tem essas duas leis, No Executivo tem uma portaria que é do ano de 2014. É uma portaria. É um ato normativo, mas a portaria ela é muito tênue. É muito frágil, a palavra certa é frágil. A gente precisa implementar através de lei. Então, vamos lá. Mas você quer fazer o quê, Rosângela? Você quer mudar o sistema de saúde e fornecer os medicamentos caríssimos? Não se trata só de medicamento quando a gente trata de pessoa com doença rara.
78% das famílias que têm uma pessoa com doença rara, quem abre mão da sua carreira e do seu trabalho é a mãe. Eu conheço muitas famílias. Elas fazem com muito amor. Aí aquela mãe que tem recurso ainda pode se cercar de algum apoio. A grande maioria não tem. Então essa mãe é uma pauta das mulheres. E essa mãe também precisa de um cuidado. Então veja aqui como eu consigo relacionar pauta das mulheres nesse recorte das doenças raras, de um olhar para os mais vulneráveis, e com pauta da corrupção, porque o dinheiro da corrupção está faltando para implementar essas políticas públicas. Então, o meu primeiro projeto já quero de cara, a audiência pública, reunir todas os representantes das associações, revisitar essa portaria 199 para ontem e implementar via lei uma política específica para essas pessoas, que atende não só a questão de saúde, mas a questão da mãe, a questão do diagnóstico. Nem tudo envolve dinheiro, é questão do diagnóstico. Capacitar a porta de entrada do SUS. O diagnóstico de uma doença rara, quanto mais demora, mais longe da cura ou de uma qualidade de vida dessa pessoa a gente está. Por que não pensar mais em projetos de investir mais em pesquisa, tecnologia, terapia gênica, que num primeiro momento pode ser muito caro, mas a longo prazo você está tirando aquelas pessoas da necessidade de estarem no sistema SUS. Então, em linhas gerais, esse é o meu primeiro projeto. Participar, obviamente, dos projetos que já estão lá da pauta da corrupção, a prisão em segunda instância, fim de foro privilegiado, e depois de tudo que eu vi acontecer com Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, a gente tem que retomar uma discussão importante, que é para dar garantia e segurança jurídica para que qualquer órgão, autoridade de controle não venha sofrer com retaliação. Porque não vai, se a gente não mudar isso, não vai mais ter um juiz Sérgio Moro corajoso, tomara que sim, mas as chances diminuem. Por que eu vou me expor, julgar uma pessoa dessa envergadura política, se depois é eu que vou ter que sofrer as consequências de tudo sozinho? Não pode ser por aí. Os juízes, promotores, COAF, instituições, todos têm que ter autonomia e independência. E foi assim, esse é o exemplo dos países que tiveram sucesso em reduzir os seus números de corrupção. Rosângela, você falou que você é favorável a menos Estado, né? Menos Estado. Eventualmente, uma votação de reforma administrativa, você votaria a favor? Eu acho que o Estado tem que servir a sociedade e não o contrário. Eu acredito numa máquina mais enxuta. Eu acredito que servidores públicos, assim como servidores privados, podem sim, se não forem bons profissionais, podem sim se sujeitar, assim como todos os outros, a alguma consequência. A reforma administrativa, eu sou a favor. Haja uma possibilidade, você não precisa mexer na Constituição. Com a reforma administrativa de 96 do Fernando Henrique, precisava vir uma lei que pode partir do Congresso, deve partir do Congresso, para regulamentar e diminuir o tamanho do Estado. Eu sou a favor. E, Rosângela, aqui, lembrando daquela fase, depois, porque a Lava Jato foi uma fase em que o Sérgio Moro, imagino que você também, vocês eram assim, né, louvados por todos os lugares que vocês passavam. Quando ele recebeu o convite para o Ministério, você se apoiou? Você acha que ele deveria ter feito isso? E olhando agora, assim, como é que é isso? Veja, apoiei, até porque agora eu vou te falar como mulher, né? Como mãe de família e mulher dele. Eu nunca quis, para mim, que pessoas no relacionamento me imiscuem em escolhas que são profissionais dele. No nosso relacionamento é time. Eu preciso do teu apoio agora, você me apoia, ele precisa do meu apoio, eu apoio. A decisão, claro, que como envolve a nossa família, na nossa família envolveria a questão de segurança, porque Sérgio ainda mais ia enfrentar o crime organizado. E uma das primeiras medidas que ele fez quando ele era ministro foi isolamento dos líderes do PCC, sim, coisa que ninguém teve coragem de fazer. Então, quando as decisões de trabalho dele impactam as nossas famílias, por óbvio que a gente senta e conversa. Mas ele estava muito certo e muito seguro de que ele, naquela ideia do movimento pendular, de que ele queria estar dentro para poder sedimentar os avanços que a Lava Jato, que é judiciário, sedimentar esses avanços que o judiciário conseguiu dentro
de legislação. Então, obviamente que eu apoiei. E não há que se falar em arrependimento de ter saído da magistratura de maneira alguma. Foram decisões pensadas e bem tomadas. Agora, a forma como ele saiu, porque alguns analistas políticos avaliam que a forma como ele saiu, de alguma maneira, teria arranhado o capital político dele, porque ele, né, marcou uma coletiva, falou sobre a interferência da Polícia Federal, divulgou mensagens privadas com, na época, a deputada Carla Zambelli, que era, vocês foram padrinhos de casamento do casamento dela, falou sobre aquela reunião ministerial, pediu para depois ser divulgado e não teve nenhum crime, nada, nenhuma consequência com relação a isso. Como é que você vê essa saída dele? Olhando para trás, alguma coisa poderia ter sido diferente nesse aspecto, Rosângela? Sérgio sempre se pautou na técnica e na transparência. Vamos voltar um pouquinho, por exemplo. E a coisa pública combina com transparência. Tudo que é público tem que ser transparente, né? E tanto que as pessoas falavam assim, ele vaza a matéria, na época de juiz, ele vaza a matéria para a imprensa. Não vaza, gente. O processo é público, o processo é eletrônico. Eu não tive a curiosidade de acessar o processo eletrônico para ver os atos processuais, mas a imprensa, qualquer cidadão que assim o desejasse, acessaria. Bom, mas quando ele achou que ele não tinha a autonomia que ele precisava, e de novo, a autonomia e a independência funcional é crucial para você poder exercer o trabalho, senão a Lava Jato não teria chegado onde chegou, dele, dos outros membros, né, dessa engrenagem toda, do sistema trabalhando. Então, quando ele achou, no entendimento dele, que ele não tinha mais essa autonomia, e havia lá quando ele achou que assim, não havia mais uma convergência entre as pessoas que ele achavam que podiam fazer um trabalho independente, houve essa divergência com o presidente, ele saiu. Então, eu acho que as pessoas não entenderam muito bem e taxam ele de traidor, o que me dói, porque eu sei como foi difícil conduzir essa operação, eu sei quanta pressão sofreu, eu sei quão técnico ele foi, eu sei que as decisões dele não foram políticas, porque se ele tivesse algum interesse político naquele momento, ele teria saído. Era 2018, era uma das eleições. Ele teria saído em 2018 da magistratura, vou eu mesmo concorrer. Naquele momento não tinha intenção política alguma, o trabalho dele era técnico. Então eu vejo, e as decisões dele, goste ou não, eram decisões que eram revisadas pelas cortes, era revisada pelo TRF em relação ao Lula. Ele aplicou uma pena que o tribunal aumentou, né? Então eu vejo com tristeza, me dói assim, né, por ser um membro da família, porque eu vejo que ele deu o melhor dele, ele foi muito técnico, ele não adotou o caminho mais fácil, não foi fácil, o caminho não foi mais fácil, o caminho mais fácil seria se esquecer de fazer a coisa certa e receber também, né? Então vamos receber também aí uma propina, alguma coisa, e não vou julgar, não. Ele adotou o caminho mais difícil. As pessoas não entenderam, eu vejo, me dói, mas as pessoas têm, né, seus direitos de entender da maneira que acham. E esse trabalho precisa ser retomado e o caminho agora está no Congresso. E nas ruas, como que é agora a recepção? Eu não vejo hostilidade nas ruas, eu nunca presenciei hostilidade nas ruas. Eu vejo muito pelo contrário, por todos os lugares que a gente passa, as pessoas, olha, eu te apoio, olha, parabéns, olha, não desista. Quando ele estava trabalhando para uma consultoria fora do país, brasileiros chegavam, você está desistindo do Brasil, não desista do Brasil, sabe? O apoio é aonde se vai. Ele viajou muito por causa da repercussão da Lava Jato e às vezes as pessoas também não entendiam, o juiz... Quando um juiz vai receber um prêmio, gente, está representando o Brasil. O Brasil era bem falado, o Brasil era bem visto, os líderes queriam, os técnicos queriam compartilhar a experiência. Como que você fez para enfrentar, né? De trocar informação, de intercâmbio de informação. Então, a gente não consegue aceitar que acabou. Precisa retomar tudo isso. E agora? Mas né, eu não vejo hostilidade, eu não vejo. A gente vê muita coisa em rede social, mas, gente, rede social
a vida não se resume na rede social. Né? A rede social, as pessoas ali ficam sem filtro, se escondem atrás de anonimato e falam, às vezes, mais até do que desejariam. Mas, na vida real, eu não vejo hostilidade, não presenciei. Agora, quando o Moro aceitou trabalhar nessa consultoria americana, vocês chegaram a morar nos Estados Unidos? Não? Sim. Quanto tempo? Foi o ano de 2021. Passaram um ano lá? Menos um pouquinho, quase um ano. E não passou pela sua cabeça, assim, eu vou passar uma temporada aqui, vou ficar, chega de Brasil, sabe? Vocês vieram para confusão. Olha, não, as pessoas têm essa ideia, o sonho é morar fora, a gente não pode perder as nossas pessoas, sabe? Mesmo. Eu acho que a gente tem um compromisso com o país, eu quero ver o país melhor para os meus filhos, eu quero ver um país melhor para os meus netos. Você pode morar fora em qualquer país do primeiro mundo, você não tem aquela sensação de pertencimento, né? É uma conjugação de fatores, era no meio da pandemia. É um período bom, e eu acho assim que quem tem oportunidade, é um período bom você ver de fora, mas mesmo estando lá, o Brasil era... Os noticiários e tudo, tipo... O Brasil não saiu da gente, não tinha como sair, e nunca vai sair. Aqui é o nosso país, aqui que a raiz. Você falou, né, você lembrou bem essa atuação do então ministro Sérgio Moro contra as facções criminosas. Agora, assim, né, que ele está fora, mas andando na rua, vocês têm uma segurança, vocês ficam sempre acompanhados de seguranças, porque é algo que... Né? Não foi, eles não esqueceram, com mais certeza. Um custo a pagar, porque quando você não está no sistema, aí quando você não faz parte, não tem uma função institucional, essa equipe, essa segurança que você tem que se proteger com seus próprios recursos. Uhum. Agora, Rosângela, você escreveu um livro, né? 3 livros, mas queria falar sobre os dias mais intensos, que trata um pouco dos bastidores da família Moro, né? Todo esse período de Lava Jato, depois o convite para assumir o Ministério da Justiça, a saída, depois a entrada na vida política, foi uma vida em 8 anos, a gente falou aqui, né? Tudo esse isso. livro eu escrevi na pandemia. Pois é. Por que você resolveu escrever esse livro? Eu sempre fui... Porque eu tive que administrar desde o início... O mais difícil, uma das coisas difíceis de administrar foi que, assim, eu não casei com uma celebridade, eu casei com um juiz. Né? Um juiz que era seu professor. Que era não, ele foi professor, foi. Essa é uma outra história, senão pode ser mal interpretada. Então, assim, eu não casei com uma celebridade, não casei com um artista, com um jogador, com uma pessoa famosa. Então, eu não estava pronta para isso. E como as coisas foram acontecendo, e veja como o brasileiro estava carente de alguém mostrar, gente, o Brasil tem jeito, tudo que diz, nunca vai ser possível prender um corrupto, nunca vai ser possível isolar o líder do PC, você já mostrou que era possível. Com técnica, com seriedade, cercado de um time bom, comprometido, a gente consegue avançar nas coisas, né? E, por algum motivo, o rosto do juiz Sérgio Moro foi o mais vinculado à Operação Lava Jato. Eu não tenho essa resposta até hoje, porque muitas outras pessoas trabalharam na Operação Lava Jato, concorda? E, de repente, ele começou a ser tratado, o Sérgio Moro. Isso foi difícil, e eu sofria muito assédio no sentido, quem é? Quer te entrevistar, quer saber o que você está fazendo. Lidei com isso ao longo desse período e administrei. Quando eu saí do Ministério, intensificou mais ainda. E era pandemia, né? A pandemia mexeu com todo mundo, eu perdi familiares. E aquele momento daí, era 2020, né? Bem no início da pandemia. A pandemia estava entrando no Brasil, não foi? E aquele momento de recolhimento, e jornalistas, e eu respeito muito a imprensa. Mas tem momentos na vida que você precisa se recolher, assim, né? Ficar mais... intimizar suas... E eu falei assim, tá bom, eu não vou conversar com ninguém, eu vou escrever o livro. E em 3 meses eu escrevi o livro. Eu até fico disputando que o Sérgio também escreveu um depois que ele saiu, ele levou muito mais tempo. Eu falei, como você conseguiu escrever em 3 meses? Eu sou mais... E é ali mesmo o bastidor de todo esse período que você... Exatamente. Tipo, que a ideia do livro era colocar no papel aquilo que as pessoas geralmente me perguntavam, né? Como que é ser esposa do Lava Jato? Como que é ter segurança? Como que vocês faziam? Como que vocês cuidavam dos filhos? E essas curiosidades, assim, que as pessoas tinham, alguns episódios, né? De que foi realmente um convite inusitado,
quando o presidente, depois de eleito, convidou ele para ser ministro. Então, esses são todos os fatores. E você falou, né? Foi muito difícil lidar com o Sérgio Moro virando uma celebridade, né? Eu não gosto de usar essa palavra celebridade. Não, eu entendo, mas uma pessoa pública, uma né? pessoa que, né, um juiz, você imagina um juiz trancadinho lá no seu gabinete trabalhando e de repente um rosto de um juiz passou a ser conhecido pelo Brasil inteiro e fora. Porque às vezes situações de algum compromisso, algum evento que eu pude acompanhá-lo, fora também, fora. Agora, qual que foi o momento mais difícil, assim, para você apoiar em toda essa trajetória? Foi a saída dele do ministério, a decisão de entrar para a vida política, ele era pré-candidato à presidência, perdeu o domicílio eleitoral aqui em São Paulo, voltou para o Paraná, de tudo isso, assim, o que você acha que foi mais difícil? Mas eu preciso fazer uma leitura. Tudo que diz respeito a Sérgio Moro é mais intensificado, porque ele desagrada muita gente, ele desagrada aquelas pessoas que não querem mudança, que do jeito que tá bom e que, né, vamos tocando. Lembra no ano passado, quando começou o Congresso Nacional a movimentar, a criar uma lei que ficou chamada Lei Anti-Moro, que não poderia ser candidato a nenhum cargo, sim, quem tivesse tal requisito de serviço público, mas, gente, era a Lei Anti-Moro. Daí eu concluo assim, meu querido, você incomoda muito. Você incomoda muito e incomoda muita gente. As pessoas sabem o capital político que ele tem, sabem? Então, aquilo. Daí, a lei não foi aprovada, ok. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral aqui foi uma decisão que também foi uma mudança de jurisprudência no meio do caminho. Foi sabe? O domicílio para fins eleitorais não é só você morar, é você ter algum vínculo, é diferente do domicílio da lei civil. É você ter algum vínculo com São Paulo, pode ser profissional, pode ser familiar. Eu tenho vínculo profissional com São Paulo há muito tempo. Ele é casado comigo. Ele recebeu a maior comenda que o governo do estado pode dar. Recebeu do ex-governador João Dória. Então, enfim, estava totalmente de acordo com a jurisprudência do tribunal. Mas o tribunal, com ele o caminho vai ser sempre mais difícil, sempre mais difícil. Mas o povo brasileiro está sempre do lado dele. E você, né, você falou isso, que os parlamentares, né, principalmente, têm essa implicância, essa birra, né, principalmente quem tem culpa no cartório. Mas caso você seja eleita, muitos serão seus colegas lá. Como é que você imagina essa convivência? Olha, eu imagino. Só posso voltar, que eu acabei não te respondendo. A parte mais difícil, veja, o Sérgio foi juiz criminal desde 2002, muito antes da Lava Jato. E quando ele colocou na prisão profissionais assim do tráfico de drogas, ali foi tenso, porque os nossos filhos eram pequenos. Então, como você falar para duas crianças, né? Olha, a partir de agora a gente vai andar com esses tios aqui, todo mundo naquele ambiente não muito acolhedor. Eles são ótimos, os profissionais são ótimos, mas como você tratar isso? Então, ali foi um momento bem difícil. E a gente sempre teve muito cuidado, como todos os pais e mães, e criança no lugar de criança, e os nossos filhos, se um dia eles quiserem ir para a vida pública, vai ser por conta deles, não porque a gente está trazendo eles conosco. A poupa não é a palavra certa, eu respeito as escolhas deles. Quando eles tiverem idade e maturidade, eles vão saber o que fazer. Até lá eu preservo. E a gente falou para eles assim, olha, o papai foi um bom juiz, papai prendeu bandido e o papai ganhou um prêmio. Então o papai vai andar como motorista. E foi assim que a gente ia, né? E eles eram novinhos, então esse foi o momento mais difícil, como mãe. Sabe, Eles já passaram alguma ameaça, alguma coisa com relação mas não vem ao caso. Importa que a gente conseguiu conduzir, conseguiu manter a serenidade e está todo mundo bem. E mas agora... desculpa, só perguntando, você nunca pensou em prestar concurso público? A minha carreira profissional, eu sempre adorei o direito público. Sempre adorei o direito público. Eu fiz habilitação em direito público. Quando eu tive que dar uma paradinha na minha carreira, porque eu estava grávida, e eu mudei de cidade, porque juiz tem que mudar de cidade por causa da carreira e tal, e eu fui grávida, daí ali eu dei uma paradinha, e eu sempre gostei de advogar, sempre gostei de advogar, e essa interação com as pessoas, e o trabalho de ser juiz do gabinete é um trabalho mais, como eu posso dizer, mais solitário, né? É um trabalho mais solitário.
E partindo assim, aí tá. Eu fui tentar, depois que a nossa filha mais velha nasceu, eu fui tentar naquela cidade um emprego e eu não consegui, porque eu passava em várias fases seletivas na hora da entrevista final. Ah, você tem filho? Tem. Quantos anos? 6 meses. Não dá. Não queremos uma mulher aqui com um filho de 6 meses. Acontece, gente. Acontece com todo mundo isso. As portas fecham mais na nossa cara. E então, eu aproveitei o meu tempo nesse período, até voltar para Curitiba, que foi 1 ano depois, eu aproveitei para aprofundar, estudar mais inglês, e onde eu aproveitei meu tempo para fazer mais uma pós-graduação em Direito Tributário, e eu fiz algumas provas para concurso público. E concurso é você persistir. E eu estava assim, digamos, batendo na trave já, mas aí veio para Curitiba e a gente voltou para Curitiba, lá em Curitiba, e quando a gente voltou, eu falei, não, eu quero voltar a trabalhar, advogar, porque é isso que eu gosto, é isso que me move. E não se desistir, digamos assim, da ideia de fazer concurso. E os seus colegas? Os colegas, eu tenho colegas juízes, eu tenho colegas promotores, tenho colegas advogados, tem colegas que foram fazer outras coisas que não tem nada a ver com o direito, tem para todo lado. Tem empresários, tem colegas que não estão mais no Brasil, tem para tudo. Não, caso você seja eleita, os né? colegas. Os colegas de Brasília. Estava aqui pensando, me deu aquele saudosismo na época de faculdade. Os colegas de Brasília, então, vamos lá. É ano de eleição, a gente quer acreditar numa renovação. Eu assinei o compromisso do Vem Pra Rua dos 200+. Eu sei que política é diálogo, eu sei que política é entendimento, eu sei que política depende ali dessa interlocução constante, por óbvio, só que tem o limite daquilo que é tolerável e daquilo que não é tolerável. Então, eu, Rosângela, tenho uma vantagem, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Toda essa coisa da Lava Jato, tudo mostrou de lição que já revisitaram minha vida, já revisitaram os álbuns de casamento, já passaram todos os lugares que eu morei, já visitaram tudo. Tipo, eu não tenho rabo preso, porque se tivesse eu já tinha aparecido alguma coisa, concorda? Então aí eu acho que eu já estou num passinho à frente que muita gente, porque tem o limite da tolerância daquilo que é certo, daquilo que é ético e daquilo que é moral para você tentar implementar. E a gente tem que acreditar, porque senão, sabe, apaga a luz e vamos embora. E eu assinei o documento dos 200+, muitos candidatos assinaram, e é um compromisso que a gente precisa honrar. A gente precisa honrar. Prisão Prisão a favor... após a segunda instância, fim do foro privilegiado e redução do fundo eleitoral em até 2/3. Esse é um compromisso com todos eles que assinaram. Assinei o compromisso. E junto comigo assinaram. Mas, gente, a gente também não pode traçar todo mundo com a mesma régua em nenhuma situação, né? Uhum. Tem político bom, tem gente boa, tem gente que não. Então, esses que já mostraram que tem envolvimento com a justiça, Lava Jato, tornozeleira, deve bilhões para a Receita, o eleitor tem que se atentar, eu acho, né? Depois não adianta reclamar. O país não vai para frente. A ponte aqui caiu, matou todo mundo. Pois é, porque não foi contratado com técnica. E exigir comprometimento, capacidade. Porque se a corrupção está associada com a incompetência, aí é bombástico. Rosângela, e cotas para mulheres na política, né? 30% são reservados. Você é favorável? Neste momento eu sou, porque a gente sofre muita injustiça. Muita injustiça, o ambiente é muito masculino, é muito hostil com nós mulheres. Passou por alguma situação nesse período de campanha? Todo dia a gente passa. Todo dia a gente passa. Todo dia. Não, né? Todo dia. E eu vi um estudo de uma organização, que talvez eu não me lembre o nome, mas com dados do tribunal, que nós vamos levar 94 anos para atingirmos a igualdade numérica com as cadeiras dos poderes. É muito tempo. Vamos lá, mulherada, vamos diminuir. Vamos diminuir esse tempo. Agora, vocês citaram aqui, falaram de como você conheceu, a Paula falou... Deu spoiler aqui, mas explica conta, melhor, que é importante. Claro que sim. Então, eu fazia faculdade de Direito, numa faculdade bem tradicional em Curitiba. Passei de primeira, eram 12 por 1, era só 100 alunos por ano, era bem difícil passar. Em Curitiba mesmo? Lá em Curitiba. E eu entrei. No último ano, o curso era semestral. Então, começou o segundo semestre eram os 6 derradeiros meses até a formatura, que seria em janeiro. E
eu trabalhava já o dia inteiro. Aí eu ia para aula, o professor da cadeira de Direito Constitucional ficou doente. Então acontecia, a gente ia para aula, sexta-feira, começava às 6h45, depois de um longo dia de trabalho, mas era reta final, vamos formar, né? Aí ia para aula, não tinha aula, porque o professor estava doente. Claro que a faculdade ia repor, não se trata disso. Então o que eu fazia? A gente tinha aquela informação de bastidor, com os alunos, com os representantes das classes. Contratou professor, vai ter professor, não vai ter professor. Então, enquanto não tinha, sabia, pô, o professor está doente, a faculdade ainda não oficializou quem vai ser o substituto, eu me dava o direito de, no final do dia, ir para casa, tomar banho, lanchar, jantar e voltar na hora do intervalo para pegar a segunda parte da noite, né, do curso. E eis que um belo dia, não vai ter aula, ainda não tem professor, e eis que belo dia cai como um meteoro lá, o professor Sérgio Moro para dar aula. E naquele dia eu não tinha ido, porque a informação de bastidor que eu tinha que não ia ter aula. Aí, cheguei para a segunda aula e todo mundo, teve aula, é um novo professor e o pior, ele fez chamada. Eu falei, como assim ele fez chamada? Não, tudo bem, perdi 3 aulas. Não, ele fez chamada retroativa de todos os períodos. Eu falei, não pode ser verdade, né? E daí que eu conheci nele, porque eu fui lá. Negociar. Brigar por justiça, negociar não, brigar por justiça, olha aqui, né? Como que você vai dar falta retroativa? Aí ele disse, então não falte mais, eu estava no limite. Então eu posso dizer que eu não gostava dele, Assistiu todas as aulas? Nossa, eu estudava muito, foi a matéria que eu mais estudei, que era Direito Constitucional. E ele, sempre muito estudioso do Direito Constitucional norte-americano, era uma matéria bem difícil, mas passei e nunca mais faltei. E eu não guardo mágoa de ninguém. Então, um ano depois, a gente se encontrou num barzinho desses que os colegas frequentavam. E ali a gente começou a conversar. Então, eu falei, ele não te dava mais aula? Não, porque daí acabou a faculdade. Foi um ano depois. Ele era jovem, então, foi professor jovem. Ele passou no concurso com 24 anos. Aí ele assumiu a mestratura lá. Ele tinha 26, ele estava concluindo o mestrado dele na Universidade Federal do Paraná. E você já deu aula em universidade de Direito? Em universidade não, em cursos de algumas capacitações eu já dei aula, alguns cursos online, mas não dei aula. Quantos anos têm seus filhos? 22 e 17. Eles estão aqui, em São Paulo também? Não, eles têm a vidinha deles a ser seguida. Ah, é? Estão estudando. Foi difícil para você conciliar tudo? Veja, não é mérito meu, nós mulheres conciliamos tudo. Nós mulheres temos que tirar a força e tempo e horas de sono para dar conta de fazer tudo que a gente precisa, né? Em relação a filhos, lá em casa é como todas as mães. Sempre busquei na escola, quando eles dependiam, porque aquela hora de você buscar o filho na escola, e que todas as vezes que eu podia, é aquele momento que você vê a carinha, como sai, você perde um tempo no trânsito, vai um tempinho ali que você tem para ouvir, né, o desabafo do dia, como foi, as expectativas, acompanhar sempre o rendimento escolar deles, deixar muito claro o círculo do inegociável, né, de respeito ao próximo, de respeito aos outros, de tirar boas notas, de estudar, de ter suas obrigações na casa. Aí o círculo do que é negociável, prefiro, sei lá, ler livro A ao ler o livro B. Ok, esse é o círculo daquilo que você negocia. Então, como todas as famílias fazem, a gente tem que trabalhar, tem que pagar conta. E o que me manteve muito também, nessa época toda de turbilhão de Lava Jato, foi que eu abracei muito trabalho. Eu trabalhei muito, muito. É como se eu tivesse uns 3 empregos, assim. Trabalhei muito. Aqui em São Paulo, quais são os seus lugares preferidos? Eu gosto de passear no Ibirapuera. São Paulo geral ou São Paulo capital? Capital. São Paulo capital. Eu gosto de passear no Ibirapuera. Eu gosto muito do bairro da Liberdade. Eu gosto muito, sempre gostei aqui do Conjunto Nacional e vir aqui na livraria. Não sei se ela está aberta ainda. A Cultura. Tá. Agora abriu mais uma aqui. Cultura, Inclusive, quando os nossos filhos eram pequenos, era um programa de final de semana, de feriado prolongado, pegar o carro para São Paulo, vir na livraria Cultura, comprar livrinho, todo mundo ler. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de caminhar.
Como é que você vê a cidade de São Paulo hoje, Rosângela? A gente vê hoje muito morador de rua, muita barraca, muita gente no sinal, muita gente pedindo, né, comida, enfim. Claro que isso sempre existiu em cidade grande, né? Mas parece que agravou mais. Você tem percebido isso aqui na cidade? Percebo. E também a fome é um motivo que nos entristece muito. E a fome, eu diria que se tivesse que eleger uns problemas a ser primeiramente enfrentado, eu diria que é a fome. Eu diria que a gente precisa entender, de novo, programas assistenciais para essas pessoas não morrerem de fome, mas aí entender o que essas pessoas precisam para que elas possam, que dure o programa o tempo que for preciso, não se trata disso, mas que elas possam, se a saúde, vamos ajudar na saúde, se a capacitação, ajudar na capacitação, empregar essas pessoas, que todos merecem viver com dignidade. Falando em... Ultimamente eu não gosto muito do tempo de São Paulo, porque oscila muito, um dia tá calor, um dia tá frio. Mas em Curitiba, Curitiba é sempre frio, né? Não, que são todas as estações num dia. Num dia. A Paula falou da Cracolândia, né? Que é um problema grave. Gravíssimo. Gravíssimo que a gente tem aqui. Você vê alguma saída para isso? Olha, a Cracolândia é um problema sério que também precisa ser enfrentado. Então, vamos lá. A Cracolândia conjuga 2 fatores. Crime, os traficantes, aí a segurança pública. Mas são pessoas que são dependentes. Então, a gente tem que pensar na questão da saúde. Alguns assuntos, e esse eu ousaria dizer que eu penso que funciona, porque a gente vê, acontece assim, vem um governo, faz uma coisa, vem outro governo, implementa outra coisa, vem outro governo do PT, por exemplo, que dava o dinheiro, que ficou chamado de Vale Crack, né? Eu discordo. Eu acho que alguns temas, eles precisam de programas mais a longo prazo, se a gente quiser resolver, sabe? E no caso do crack, conjugar traficante, segurança pública. Usuário, dependente, saúde. Mas é um programa de longo prazo. Continuidade, né? Nos programas. Se a gente tivesse continuidade na saúde, na política dos raros, na política da educação, acho que na política da segurança pública, eu acho que a gente teria mais sucesso. Porque não tem como funcionar, né? Quem está na iniciativa privada, sei lá, toda hora você troca uma funcionária, quebra, não vai. E esses temas são tão importantes, saúde, segurança, educação. Eu gosto de coisas mais perenes, que se discuta, que se escute. Ouça os técnicos, pegue os dados, estude e trace um plano a longo prazo, porque talvez seja o caminho para a gente ter sucesso em alguma política pública. Internação compulsória, você acha que é um caminho? É muito extremo, internação compulsória. Mas porque, não, só penso porque é difícil, né? Porque são pessoas que não conseguem pensar por si próprias muitas vezes, porque estão num nível da droga que não permite isso, né? Só por... Estudar, ouvir os especialistas, sabe? E entender. E num programa a longo prazo. Eu, particularmente, acho excesso internação compulsória. A gente está falando de São Paulo, o Estado de São Paulo, você tem já o seu candidato para o Estado de São Paulo, Rosângela? O nosso partido tem a coligação com o Rodrigo Garcia. Eu simpatizo com o Rodrigo porque ele é novo e ele já transitou em muitas instâncias administrativas. E eu gosto como o Rodrigo, ele é uma pessoa assim serena, ele está fugindo dessa polarização. E eu acho que nesse momento do país, nessa polarização, é importante você focar mais no projeto e talvez menos em ideologias. Eu simpatizo com o Rodrigo. E no plano federal? O plano federal, eu posso te dizer que eu não vou votar no PT. Não vou votar no PT. E não estou pensando no segundo turno. No nosso partido também eu tenho a senadora Soraya, que é mulher, eu preciso levantar uma bandeira em defesa aqui. Ela foi muito bem no debate e ela, veja, só mulher consegue isso, concordem comigo. Muitos candidatos se colocaram como pré-candidatos há mais de um ano e estão sabendo, estão se preparando para isso. Ela foi colocada como candidata há 60 dias, né? Quem que tem raça assim, não, bate no peito e vai. E está indo. Então eu estou focada no primeiro turno e vou apoiar ela no nosso partido.
Bom, então eu farei a pergunta do segundo turno nesse momento. Não ainda. Uma coisa de cada vez. Bom, a gente está chegando ao fim aqui do programa. Foi um bate-papo super gostoso, mas dá tempo aí para a gente fazer mais uma última rodada aí de perguntas. Não, você falou... Vamos e voltamos por vários temas aí, né, Rosângela? Assim que é bom. Você falou da fome, né, como um dos grandes problemas. Quais outros dois, assim, pegar os três maiores, na sua opinião? Você diz aqui no São Paulo ou geral? Em geral. Me preocupa muito a violência contra a mulher. Esse tema me preocupa muito. Eu acho que os números são a fome, né? Sim. A segurança e a violência contra a mulher. Os números, todo dia você vendo as pessoas que deveriam mais amar e proteger as mulheres, seus maridos, namorados. Isso preocupa muito. Mas eu já fiz uma ação nesse sentido, mesmo ainda não sendo deputada. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Bárbara Pena. Ela foi vítima de uma violência brutal. Não sei se vocês lembram desse caso. Ela comoveu o país. Ela tinha um companheiro violento, 2 filhos. Um dia ela estava dormindo, o marido espancou ela. Ela foi gritar no 3º andar. Morava no 3º andar, pedir ajuda. Não satisfeito, o marido pôs fogo no apartamento inteiro, e nela inclusive, queimou os 2 filhos, jogou ela do 3º andar. E ela, depois de mais de 240 cirurgias, ela veio até São Paulo, porque ela também é candidata a estadual pela União Brasil, lá no Rio Grande do Sul, o estado dela. Eu a conheci pessoalmente, a gente conversa com ela assim, ela é uma pessoa ela tem muita legitimidade para defender essa bandeira também. Ela ainda, mesmo o monstro estando preso, ela ainda se sente ameaçada e intimidada. Porque no nosso sistema a gente sabe que às vezes tem uma saidinha, a gente sabe que tem uma visita que não é monitorada, a gente sabe que às vezes tem uma pessoa que se veste. Eu respeito os advogados porque eu sou advogada, mas tem pessoa que é criminosa e se veste de advogada para fazer esse trabalho de lá atrás. E ela ainda se sente, depois de tudo isso que ela passou, né? É um milagre essa mulher estar viva. E depois de tudo isso, e eu a conheci pessoalmente, aí junto com ela, eu, Sérgio, e na época era a senadora Soraya, hoje é a candidata Soraya, a gente escreveu um projeto de lei, e esse tema não pode esperar, né? Porque é muito importante. E assim como ela, não tenho a menor dúvida que outras mulheres também se sentem intimidadas. E para que, nesses casos que o criminoso ainda preso tire o paz, o sossego da mulher ou da família, seja com ameaça, qualquer forma de intimidação, que ele possa ser transferido. Se ele está em Rio Grande do Sul, que ele vá lá para o Acre, que ele vá para um outro estado do sistema prisional. A senadora Soraya, claro que abraçou o projeto e agora vai tramitar. Tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa a ser feita. E, bom, a gente está falando de fome, eu queria tocar no assunto do episódio do pastel. Pastel. Quero entender, eu queria só entender uma coisa, o vídeo ele foi gravado ao vivo ou ele foi gravado e depois foi veiculado? Queria entender essa situação. O vídeo foi gravado ao vivo. Assim, veja, foi eu pedi desculpas porque, e a gente assim, eu não tenho compromisso com o erro, é errado mesmo. Sabe? Mas você estava de costas, né? Mas eu acho que a gente tem que prestar mais atenção à volta, sabe? Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nessa volta e digo também que toda a sociedade tem uma parcela de responsabilidade. A gente tem que assumir essa responsabilidade, seja estando no lado público, seja no lado privado. Não queremos ver brasileiros, irmãos passando fome. Não queremos ver isso. E por isso eu também discordo que essa pauta é uma pauta que o PT gosta de se apropriar dessa pauta. No que eu discordo, a pauta incomoda todos nós. Então eu pedi desculpa, é o que neste momento eu posso fazer e que sirva de lição para estar mais atento e como deputada ou como cidadã ou como residente, enfim, que a gente, todos nós, clamo todo mundo, vamos ter mais atenção, que dói, não podemos deixar as pessoas passarem fome. Ok. E para isso tem muita ideia boa de terceiro setor, né?
das entidades que você tem alcançam essas pessoas. Pois é, até te perguntar, você deve ter vários casos, assim, mas uma entidade, um caso assim de sucesso, vou pegar aqui pessoas com deficiência, né, que é uma causa sua, que você possa citar pra gente um programa, uma entidade que faça um trabalho legal, assim. Poxa, eu poderia citar várias, e se eu citar uma, eu vou estar sendo super injusta com as outras milhares que existem, sabe? Vou citar uma aqui de São Paulo, a do Instituto Dom Bosco. Ele faz um trabalho belíssimo. Ele recebeu um fundo, alguma coisa, há muito tempo atrás, de um outro país, se não me engano, a Alemanha. Ele faz parcerias com empresas. Então, ele tem o setor da panificação, ele tem o setor da corte de cabelo, tem o setor do ateliê de costura. Ele capacita esses jovens e depois esses jovens são inseridos no mercado de trabalho. E não tem recurso público. Tem ajuda da sociedade. Com doações. Alguns parlamentares mandam emenda, mas eu digo assim, aquele custeio regular não tem. E é uma experiência, veja, e é o que eu digo, o Estado, ele pode fazer muito se valendo dessas instituições, né? Com transparência, com controle, é recurso público, mas ele tem mecanismos para conferir o correto uso do recurso público. Eles fazem um trabalho belíssimo. As Santas Casas, que tem que fazer milagre com a tabela SUS, que não reajusta há mais de 10 anos, para fazer fechar conta. Porque não é só pagar o profissional, tem que pagar a higienização, tem que pagar a roupa de cama, tem que pagar o lanche de quem, tem que pagar o médico, tem que pagar o equipamento. Não, né? Ficar nominando, relacionando todos os custos de uma Santa Casa, veja. Então, eu acredito muito nas experiências do terceiro setor, e o terceiro setor mostra muito que pode fazer muito. Legal, Rosângela. Olha, foi um prazer. Foi um prazer, foi meu, adorei. Espero que você tenha gostado. Adorei. Do bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, espero que você também tenha gostado aqui do bate-papo e muito obrigada, Branca Nunes, por mais esse programa. E a gente se vê toda terça-feira, 8h30 da noite, aqui no canal da Revista Oeste, aqui nas Liberais. Muito obrigada e até a próxima semana.